Estamos ao vivo aqui no canal Conversa Boa, mais uma noite. Hoje a gente recebe o meu amigo Udilê Procópio e o Cláudio Aranha, que é gestor público. Hoje a gente está pelo Facebook e também a gente tem um canal no YouTube. Se você não é cadastrado, se inscreve lá no canal para receber os nossos vídeos sempre que a gente tiver um vídeo novo. O papo hoje é sobre cultura, música, arte, educação. E a gente pode começar aqui. Eu queria agradecer a presença de vocês, queria agradecer esse papo que é importante sobre cultura e arte. Cláudio. É bom ligar o microfone, Cláudio. Se você não ligar o microfone, ninguém vai te ouvir. Isso. Boa noite, Udilê. É um prazer muito grande estar aqui com você nessa noite, no Conversa Boa. Já percebi que vai ter palhinha de violão. É sempre bom a gente conversar com pessoas como você, que além de todo esse talento, ainda pode tocar algumas coisas para a gente ouvir, para todos que estão também nos assistindo nesse momento. É um prazer enorme, Marcelinho, mais uma conversa boa. Essa conversa boa ela já está tendo uma marca nas noites de terça, quinta e sexta. E com uma pessoa como o Udilê, só aumenta cada vez mais o nosso prazer em participar dessa conversa boa. Udi. Boa noite, Marcelo de Barros, boa noite, Cláudio. Obrigado aí pelo convite de vocês. Bem, Cláudio, estou tendo o prazer de conhecer hoje aqui, né, Cláudio? A gente estava fazendo um off falando sobre isso. Marcelo de Barros é um amigo de infância, conheço desde sempre. E foi meu primeiro diretor teatral aí, né? E estou muito feliz de estar aqui com vocês aqui, conhecendo aqui um novo amigo aqui e com um amigo de longa data. E vamos lá, vamos bater um papo, uma conversa boa aí, um papo bom e tentar aí trazer aí um pouco da nossa vida e de informações também, né, de reflexões nossas que a gente está vivendo, sei lá, eu acho que muita coisa aí para refletir nisso tudo, aprendizado, estamos aí. Isso, lembrando que o Udilê e eu não somos amigos desde a infância, a gente foi nascido e criado aqui na mesma região do centro do Rio de Janeiro, na Central do Brasil, né? A Central do Brasil é como se fosse um quintal nosso, né? A gente não tem aquela sensação que todo mundo tem de insegurança. Para a gente aqui é um local que faz parte da nossa convivência desde a infância. Então a gente tem a mesma origem cultural, assim, as mesmas informações, mais ou menos os mesmos amigos, né? De infância. E assim, a gente vai crescendo e os amigos vão mudando também. Mas assim, a nossa origem é a mesma. E aí a gente pode ter aqui dois pontos de vista de duas pessoas do mesmo lugar, né, de local de fala e cria do mesmo lugar. Bom, a gente pode começar aqui já falando desde o início. Udi, para as pessoas que não te conhecem aqui pelo canal, como é que foi o teu início, assim, o teu interesse desde jovem, muito jovem, que eu lembro de você muito jovem, já no meio artístico, já entrando na área da cultura e da arte, já que é um caminho aqui, para a maioria das pessoas, um pouco diferente, né? A maioria dos nossos amigos não trilharam esse caminho, que era uma coisa comum, nem tiveram tanto acesso à cultura. Sim, eu acho assim, eu digo sempre que a arte nos escolhe, né? A gente dizia muito isso na companhia, né? E eu me sinto como uma dessas pessoas de que fui, assim, escolhido pela arte, porque desde muito cedo, Marcelo, desde 7 anos de idade, a minha mãe é do Candomblé, né? Minha mãe é mãe de santo hoje em dia. Na época, ela ainda era de um cargo, né? Dentro do Candomblé. Não vou me estender muito nas teorias aqui do Candomblé. Vai sim, quero saber mais. Mas ela era tipo assim, existe dofona, dofonitim, é tipo cargos, né, de patentes, né, dentro dessa religião que gera uma hierarquia. Então, hoje minha mãe é mãe de santo, que é a hierarquia maior, como se fosse dentro da, vamos dizer assim, sei lá, termos militares, se ela fosse uma general hoje em dia, né, ela tem esse lugar. Mas no início ali, eu acompanhava minha mãe desde a barriga dela. E ali, dentro desses encontros religiosos, espirituais, do Candomblé, eu já tinha a vivência do batuque, né? Enfim, do terreiro, dos tambores. Então, eu já cresci ouvindo essa coisa rítmica dentro de mim. Tudo bem que muita gente também tem a oportunidade de estar em um terreiro pelos seus parentes e não vira um músico, né? Mas eu acho que para uma pessoa que tem uma essência artística, isso acaba sendo mais uma coisa, né? Somando para que
isso se torne um meio de vida, né? Uma filosofia de vida. E eu fui sempre do esporte, né, Marcelo? Então, eu tinha essa coisa da arte atrelada com o esporte também. O esporte sempre foi uma paixão também. E eu joguei bola durante muito tempo da minha vida. Comecei no futebol de salão, na escolinha, fui aquela coisa, virei federado em clubes, e joguei e tal. Enfim, cheguei até a virar profissional do Bangu, joguei um campeonato carioca pelo Bangu e tal. Enfim, mas a questão artística sempre caminhou junto comigo, né? Então, aí o que acontece? Com 7 anos, que eu me recordo, eu comecei a tocar, né? A tocar os instrumentos do candomblé ali, dentro do terreiro. O meu avô de santo, pai de santo da minha mãe, né? Me colocava para tocar, né? Me ensinava. E ali eu fui pegando esse gosto e também a vivência prática também. Eu sempre digo assim, essa coisa do talento, da vocação, do dom, ele existe, mas ele é alimentado, nutrido por muito esforço, prática e vivência. Porque você pode até ter uma vocação, um dom natural, um talento para aquilo, mas se você não pratica, se você não tem uma vivência, você não consegue evoluir naquilo. Você fica estagnado dentro daquela área, daquela arte, né? Então é muito suor. Eu sempre digo para as pessoas assim, ser muito instrumentista, chegar, eu queria tanto chegar no instrumento e tocar e tal, e pegar um violão e chegar e tocar, sabe? Só que isso não é do nada. É muito dedicação e estudo, né? Horas ali praticando cada instrumento, cada técnica, né? Então eu sempre falo para os meus alunos, que eu já lecionei coisa da música e do teatro, que tem que ter um esforço. E o talento, quando a pessoa tem, aquilo só torna mais prazeroso esse lugar. Quando você não tem um talento, a dificuldade gera menos prazer. Mas a vocação faz com que você não desista daquilo. Tem muita gente que tem talento e não tem vocação. Consegue entender isso, né? A gente já se deparou muito com isso, né? Enfim, e aí, continuando essa linha do tempo da minha história musical, eu com 7 anos, comecei a viajar com a minha mãe, que a minha mãe fazia parte de grupos afros, minha mãe bailarina afro, né? Enfermeira por profissão, bailarina afro por lazer. E ela viajava muito com os grupos de afro, eu sempre acompanhando, e me metia a tocar meu tamborzinho ali, que me deixavam tocar, um mascotezinho ali. Com isso, e com isso de mascote, eu fui começando a realmente ter um compromisso ali nesses lugares da minha mãe. Depois disso, aí eu comecei a expandir esse lugar da música, buscando outras relações musicais, além da minha mãe, da dependência da minha mãe de estar me levando. Mas aí foi já com 13 anos de idade que eu comecei a escrever música com 11, né, essa coisa de composição, e era a época do funk. O funk era muito... Na nossa época, era um outro tipo de funk que não é de hoje em dia. O funk tinha uma mensagem sempre de paz. Era balanço, né, que a gente chamava. Hã? A gente chamava de balanço. A gente chamava de balanço o funk na época. Não. O funk que eu digo, a gente tinha o funk melody. A gente tinha o funk melody. Funk tinha o funk melody, tinha o funk... Era assim, por exemplo, eu tinha música que falava assim: a natureza é linda, a natureza é paz. Eu tinha 13 anos de idade, tá? Só pra gente entender. É verdade, era esse o ritmo mesmo. A natureza é linda, a natureza é paz. Quem quiser cantar comigo pode vir, não quer demais. Proteja a natureza, não deixe ela morrer. Eu sou o MC Buiú cantando para você. Quer dizer, a gente tinha esse lugar, as letras falavam sempre com uma mensagem de paz, de amor, de não brigar. Então, era um outro foco, o funk naquela época. Era a coisa de favela, você fala da realidade da favela com otimismo, né, com uma autoestima. Então, tinha um outro lugar, contar histórias através da música. E a gente fazia muito chamado hoje de mashup, que era pegar coisa das músicas internacionais e fazer versões do funk. A gente fazia muito isso também. Mas isso com 13 anos. Eu me apresentei no Circo Voador, antigo Circo Voador, com 13 anos de idade,
como MC da Furacão 2000, era MC Buiu e Dudu, outro amigo de infância nosso, Cláudio. Você que não conhece, deve conhecer o Eduardo, Dudu. O Cocada. Sim. O Cocada, apelido Cocada, que cantava o funk comigo. E aí, com essa coisa da história, durou uns 1 ano e meio, 2 anos. MC Furacão 2000, Rômulo Costa, antes de conhecer a Verônica Costa, ele não tinha conhecido a Verônica Costa ainda, a gente se reunia no Bar do Sardinha. Eu não vou saber datar para vocês exatamente, mas era uma época que o Bar do Sardinha fica ali na Praça 15, não é isso? Era a Praça 15? Sim. Ali, Praça Mauá. Praça Mauá. Próxima à Praça Fica Mauá. toda reformada. Antigamente era perigoso por ali. Praça Mauá, conhece bem. Então, os encontros do Rômulo Costa com os MCs da caravana da Furacão 2000 naquela época, isso eu posso te dizer que era no ano de 95, 96, por essa época aí, 94, tá? Eu sou de 81, então 94, 95 eu tinha essa idade, 13, 14 anos. Eu já tinha 25 anos, 24 para 25, pô. Aí, também estava novão também. A gente sabe que era uma outra época, né? Você já tinha 40, né, Marcelo? Por aí. Mas, cara, você estava falando do MC, e aí você falou de esporte também. Um dos motivos para eu te convidar, e foi um enorme prazer, e foi incrível que você fizesse o personagem Madame Satã, foi de você praticar capoeira. Sim. Foi fundamental, sabendo que você era músico e já tinha envolvimento com arte e capoeira. Chamar para ser ator foi muito fácil. Esse moleque vai virar onda, pô. A capoeira veio desse desse envolvimento afro, né? Fala, Cláudio, fala. Eu queria te fazer uma pergunta. Você foi nascido e criado aí no centro da cidade. O centro sempre teve uma característica cultural muito grande, embora abandonado, cada vez mais ficando para trás. Eu queria que você falasse um pouco como foi a importância dessa questão da cultura e, ao mesmo tempo, ter sido nascido e criado aí no centro. Como foi esse casamento entre cultura e centro da cidade? Eu acho que eu fui privilegiado, né, Cláudio? Nós fomos, né, eu e Marcelo, porque o centro da cidade ele era um lugar nobre. A Confeitaria Colombo era o lugar onde os bambas, onde todas as pessoas bem-sucedidas, né, Marcelo? A nossa infância de juventude na Lapa, cara. Porque é mais rico que isso. Mas eu estou falando de antes. Eu estou falando de antes da nossa existência. O centro da cidade sempre foi um lugar nobre, onde as pessoas nobres conviviam e viviam, a parte, né, industrial ali, essa parte toda. Então, o centro da cidade ele ficou abandonado, né? Teve uma lacuna desse lugar e se tornou um lugar meio marginalizado, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele sempre teve esse lugar, a cultura sempre teve muito forte dentro do centro da cidade. Eu nunca senti esse abandono de total. A biblioteca, né, enorme que nós temos aqui. A biblioteca do Brizola, que era aqui do lado, no Campo de Santana. Isso, a Candelária, sabe? Enfim, a gente sempre existiu esses lugares maravilhosos aí, foram se transformando também. E nós, Cláudio, moramos numa parte residencial. É importante para quem está nos assistindo entender que, quando eu falo no centro da cidade, as pessoas sempre imaginam Rua da Alfândega, Saara, Rio Branco. E não é isso. O centro da cidade, como em qualquer outro território, existe a parte residencial. E é nessa parte que nós fomos criados. Então, quando a gente fala central, a gente não mora num terminal de ônibus. Entendeu? Porque, então, assim, a gente mora numa área que tem prédios, bairro de Fátima, tudo isso é centro da cidade. A Lapa, tudo é centro, bem ali. Né? Tudo é centro. Então, e isso que as pessoas da Zona Sul, por exemplo, da Zona Norte, às vezes se confundem quando a gente fala que mora no centro da cidade. Acho que a gente mora na área comercial, assim, no fervo comercial do centro da cidade. Não é. Isso é uma coisa. A coisa cultural, a gente sempre teve acesso da boemia. Eu acho que sempre foi um bairro muito boêmio. Então, a gente teve a oportunidade de poder ir a pé para essa boemia, sempre quando quisesse, visitar esses lugares, né?
Era cultural, né, hoje? A Lapa era um local que a gente marcava de sexta-feira à noite, toda sexta. Era cultural a parada, assim. Você foi músico durante muito tempo nessa região, além de viver... Mais de 10 anos. Mais de 10 anos de Noites de Lapa, né? Me sustentou durante muitos anos a Lapa, a Noite da Lapa ali. Foi meu meio de sustento ali principal durante uma época muito importante da minha vida. Eu tenho 2 filhos, Cláudio. Eu tenho um filho de 20 anos e um de 14. Então, eu com 19 anos, eu vou fazer 40, tenho 39. Por mais que o Marcelo não acredite nisso, eu tenho 39. Eu tenho um filho de 39. Meu filho tem 20 só. E aí, eu com essa idade, 19 anos, já tocando, e nesse momento já estava na companhia, né? Eu entrei na companhia com essa idade, com 19 anos. 19 para 20 anos. E foi Marcelo, com muita insistência. Marcelo, 2 anos antes, ele me insistia e me fazia um convite, e eu negava, e passava um ano, ele me fazia esse convite de novo. No terceiro convite, que foi o que eu aceitei, foi que a gente resolveu experimentar. Eu já estava um pouco mais amadurecido e com menos receio de me arriscar, né, de me pôr à prova nas coisas. E aí eu fui, vamos lá, Marcelo, e com menos preconceito também, porque eu tinha muito preconceito com essa coisa, não preconceito pejorativo, mas acho que é um preconceito de que não conseguir dar conta de decorar um texto. Eu falava, lembra, Marcelo, que eu te falava? Tá maluco, Marcelo? Decorar música é uma folha só, texto são páginas, você tá louco, eu vou eu tenho decorar esse preconceito até hoje. Eu tenho esse preconceito até hoje. Eu acho que um dos motivos de eu não atuar é justamente a preguiça completa e plena que eu assumo. Eu tenho preguiça de decorar texto. Preguiça. Sim. Mas eu acho que eu decoraria bem se eu me esforçasse. Mas como eu não sou uma pessoa esforçada e assumo isso, eu não tenho vocação para atuar, não. Meu negócio é... Tanto, cara, que assim, eu falo isso, mas é uma mentira, né? Porque assim, eu sabia os textos de todos os atores. Mas é claro, de tanta repetição, de tanto ouvir, de tanto ensaiar, você acaba associando aquelas cenas aos atores, né? Então, assim, esse preconceito que você tinha é muito interessante. É uma coisa inicial que a gente tem, né? De achar que decorar texto não é, né? Texto é uma coisa que a gente vai absorvendo emocionalmente para depois repetir. Tudo é emocional, né? Tudo é emocional, se torna emocional. O bom ator é isso, é quando ele fala de forma emocional de dentro para fora, sem ser um texto decorado. Mudando de assunto. Mas, Marcelo, se eu soubesse mais se eu tivesse mais informações sobre isso, aí eu não tinha nem tentado. A minha ignorância que me fez tentar e me descobrir dentro dessa outra vertente. Se eu tivesse mais conhecimento, aí que eu acharia impossível, porque é muito mais do que decorar. Né? Então, é muito mais complexo do que se pensar que é só um texto, uma fala para se decorar. Existem emoções, existe um repertório emocional, existe a relação com outras pessoas, existe um trabalho em coletivo, existe a aceitação do desprendimento do seu ser para emprestar o seu corpo e as suas emoções para uma outra persona. Enfim, hoje é muito fácil a gente, depois de passar por tudo isso, a gente dialogar sobre isso e destrinchar esse entendimento. Mas, na época, realmente eu não tinha ideia do que onde eu estava me metendo. Entendeu, Cláudio? Porque é muito louco, é muita coisa, né? A profissão de ator, e meu pai, que nunca concordou com a minha carreira artística, ele sempre falou assim, mas esse negócio de teatro não precisa estudar nada. Isso aí, atuação, esse negócio qualquer um faz. Mas, enfim, por falta de conhecimento, por ignorância da parte dele, né? E por ser um cara acadêmico, né? Então, o acadêmico, ele sempre tem o preconceito com tudo que não seja acadêmico. E meu pai, como um acadêmico, ele tinha esse preconceito. Você, Cláudio, para depois, se você ficar aí só de ouvinte com a gente, você tem algum hobby artístico de criação? Você escreve, assim, pinta, toca? Não, eu gosto assim, eu não sou profissional de música, mas eu aprendi a tocar violão sozinho. Que maneiro! Assim, eu acabo conhecendo a cifra, até porque, conforme você falou,
a gente consegue tocar, mas aí começa a estudar uma coisa aqui, uma cifra ali, mas eu sou um arranhador, não sou um talentoso igual a você. A minha filha, eu tenho uma filha aqui em casa de 11 anos, e ela também aprendeu a tocar teclado sozinha também. Eu dou um toque nela, alguma coisa. Eu cheguei a compor algumas coisas. Eu fui nascido e criado numa igreja ecumênica, a igreja presbiteriana, e lá participava do coral. Cheguei a compor uma banda, compor algumas músicas, mas é muito assim, por hobby mesmo, conforme você falou. Eu acho bacana, até porque é uma forma de você dar uma relaxada, né? Conheço algumas coisas interessantes. E esporte eu gosto de jogar uma peladinha de vez em quando, que então eu acho muito duas bacana. pessoas aqui que são esportistas e músicos, olha isso. Não sou músico, eu sou arranhador de violão. O meu primeiro contato com o violão, assim, foi através, eu vendo amigos tocar, por exemplo, desses amigos foi o Marcelo. Eu me lembro a gente adolescente, bem adolescente, Marcelo com cabelão que vinha até a polpa da bunda, entendeu? É o detalhe que ninguém precisava saber. Não, mas aí eu tenho que dizer. Cabelo que ia na bunda. Não pode esconder, né? Aí, O passado não pode esconder. Marcelo com aquelas madeixas, né? Com aquelas madeixas que ele fazia assim. Ele fazia questão de Rapunzel. E aí, Rapunzel. E aí a gente ficava na escada do prédio dele, eu e ele, e mais o Mário, né? O Mário, não pergunte que Mário, senão você é obrigado a responder. E aí a gente ficava ali. O Marcelo viu, ele sabe quem é o Mário. Marcelo sabe quem é o Mário, eu também. Se você quiser saber, eu te falo. Prefiro não saber. Tá curioso, Cláudio? Prefiro não saber. Mas assim, aí eu me lembro que ficava Marcelo no alto, assim, um pouco da escada, tocando, a gente ficava nos degraus um pouco mais abaixo ali, só que o violão não ia passando de mão em mão, porque só quem sabia tocar era o Marcelo. Eu não sabia nada. Nessa época, eu não sabia nada de instrumento de harmonia. E você vê como as coisas, né? Hoje eu leciono isso, sou profissional dessa área, sou arranjador, sou musical, e o Marcelo nem violão tem hoje em dia. Entendeu? Nunca tinha, cara. Era sempre emprestado. Acho que o violão era do Mário. Aquele violão era do Mário, então. E eu me lembro dessa cena. E naquela época eu nem pensava, tanto que a gente ficava tocando na escada ali, mas eu nem pedia para tocar, deixa eu ver como nem tinha esse interesse. Então você vê como a vida é muito louca, né, imprevisível. Uma coisa que durante a maioria da minha vida foi minha fonte de renda, eu me tornei profissional disso, e em uma época da minha vida eu vi aquilo como instrumento de outra pessoa e não me identificava nem utilizando desse instrumento. Então, eu sempre, quando volto ao passado, eu me utilizo disso para tentar imaginar o futuro. Por que eu digo isso? Eu, quando penso nessa coisa dessa cena do violão, e hoje me vejo como um violonista, como um músico arranjador, eu penso quantas coisas nós temos ainda para fazer na vida que a gente não se imagina fazendo. Entendeu? Então, é isso que é interessante a gente voltar um pouco ao passado e imaginar como as coisas se modificaram e evoluíram na nossa vida. E pensar que temos ainda um caminho para evoluir. Isso dá uma esperança, dá uma tranquilidade, sabe? De falar, pô, cara, minha vida já foi bem mais complicada do que é hoje. Sabe? Enfim, isso dá um up, dá um ânimo para você continuar batalhando e entendendo esse andamento da vida, né? E é um grande ensinamento, né, Hudson? Porque a gente está sempre aberto a conhecer coisas novas, né? Sim. A ter novas profissões, a ter novos olhares sobre a vida, porque a vida antiga já acabou, né? A pandemia também veio para dar uma chacoalhada na vida das pessoas, né? Falando sobre isso, eu queria que você falasse um pouco da importância da cultura para as pessoas, assim, da importância que as pessoas precisam ter do acesso à cultura. Qual a importância que a cultura tem na vida das pessoas? Deixa eu só ver, Cláudio, você ia falar alguma coisa eu ia fazer, sobre o assunto passado?
Não, eu ia também fazer uma pergunta, mas Aproveita e responde responde do Marcelo. Pode fazer, por favor. Então, a minha pergunta já é em termos na questão da cidade do Rio de Janeiro. Desde 2015, a gente chegou a levantar esses dados com o Marcelo, não existe nenhum investimento em editais de cultura aqui no Rio de Janeiro. Isso desde 2015. O Rio de Janeiro sempre foi considerado a principal capital cultural aqui do Brasil. Eu queria que você falasse um pouco o que isso impacta na vida do músico, do artista, da pessoa que vive da cultura. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Mas, então, a cultura antes pandemia, durante pandemia ou que será pós-pandemia? Qual é Você essa pode linha do falar tempo? de 2015 para cá. 2015 para cá, então, antes pandemia, olha, depende. O meu ponto de vista, em 2015, eu vi a cultura, por exercer a cultura, com muitas frentes, né? Muita coisa acontecendo. Mas eu acho que porque eu vivo desse lugar, então eu sei de onde está tendo muitas coisas culturais. Eu acho que tem muito espaço de cultura acontecendo, tem muita gente fazendo muita coisa de qualidade, muita coisa boa, e eu digo de todas as áreas. Tanto o artista de rua, como o grande artista lá dos grandes espetáculos, como os artistas medianos independentes também, que fazem as suas coisas sem patrocínio, como nós da Companhia de Teatro Arte Dramática, a vida toda a existência da companhia, trabalhamos sem patrocínio algum. Apoio era apoio de material, às vezes, de uma ajuda, mas dinheiro mesmo, o apoio financeiro do business, a gente nunca teve, de fato. E sempre fizemos arte, e sempre fizemos vários espetáculos, sempre dava o nosso jeito, dava do nosso bolso para poder fazer a arte, porque era isso que nos movia, né? E que nos move até hoje. E eu acho que o lugar da cultura de 2015 para cá, eu acho que ele vem ganhando um espaço em alguns pontos e fechamento em alguns outros, né? Perdemos o Canecão. Para mim, foi uma grande perda. Por quê? Porque eu sonhava em tocar naquele lugar. Eu toquei no Vivo Rio, mas não toquei no Canecão. Então, é uma casa que eu sinto muito, por exemplo, a gente tem lugares como Democrático, que uma casa tão emblemática como Democrático ali na Riachuelo, que não é cuidada, não é revitalizada. E tem o Elite ali, o Gafieira Elite também, né? Perdemos o Bola Preta, a sede oficial do Bola Preta se deslocou para um galpão, sabe? Então, a gente tem... Isso eu digo assim, nossa geração, né? Estou falando aqui com um público específico, porque meu filho de 20 anos, eles não sabem nem que isso existiram. Isso existiu, né, no caso. Essas coisas existiram, não sabem. Então, para a gente, que parece saudosista lembrar disso, mas não é. É porque a gente sabe o valor que tinha esses locais. E vários outros que a gente pode puxar da memória aqui e lembrar que existia outrora, né? Enfim. Mas eu coloco como sempre um lado otimista disso tudo. Nós sempre fomos resistência dentro da cultura e da arte e da gestão, né, pública que você faz, você também é um resistente, né, Cláudio? Você trabalha com essa gestão aí cultural sempre numa batalha, né, tentando colocar a cultura e as artes nos lugares máximo possível de se fazer, de ter espaço. Então, o que eu acho que, assim, as pessoas que são do teatro, que são da cultura, da arte, na sua essência, que trabalham para isso, vão estar sempre arrumando espaço para se apresentar. Isso independe de pandemia, porque agora, nesse momento que estamos vivendo agora, a gente está se apresentando de forma digital. Então, a gente está dando um jeito de se apresentar, de manter vivo isso, né? Com essa coisa digital, veio pessoas anônimas, assim, pessoas que não tinham esse lugar de fala artisticamente, estão aparecendo também, né? Estão se descobrindo artistas, né? Porque todo mundo tem o mesmo acesso que eu, mesmo sendo profissional, de pegar um violão e fazer a sua música. Hoje não tem mais esse lugar porque num teatro você só consegue se apresentar se você realmente tiver um know-how, uma produtora, ou um patrocínio, um espetáculo, uma equipe, uma produção.
A internet não. A internet qualquer um pode mostrar a sua essência artística. Né? Eu, você, o Marcelo. Entendeu, Cláudio? Então, o que eu acho que a gente precisa para o pós-pandemia é se preparar para tirar esse governo que agora está. Não adianta agora ficar tentando. Porque tudo isso que a gente está fazendo, todo esse movimento, se o governo continua, a gente não anda. Então, a gente precisa trabalhar para 2022, tirar esse governo que agora está opressor, genocida, e tudo isso que a gente é fascista, todos esses adjetivos que a gente já sabe, né, já é, enfim, até um clichê de estar se falando. Todo mundo está se concentrando, e essa história de impeachment, eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem que fazer um governo unido de esquerda para que a gente possa ter um candidato forte para tirar, essa é a minha opinião, tá? Para tirar esse governo que agora está. Se ficar de forma dividida, com egocentrismo de cada um, a gente não vai conseguir tirar, ele vai se reeleger e vai ficar até 2026. Fale isso não, cara. Pelo amor de Deus. O que ele está falando é uma grande realidade, Marcelo. Isso aí, se você ver as últimas pesquisas, você tem o Bolsonaro com 30%, em segundo o Moro com 16%, e o centro-esquerda aparece em terceiro e quarto. Então, o que ele está falando tem fundamento e, sinceramente, é muito difícil por causa do egocentrismo. A análise dele está corretíssima. Mas é triste, né? Porque assim, a gente vê que é um candidato, o presidente da República, o atual presidente, ele não participou de nenhum debate na televisão. Ele fugia dos debates. Né? Isso as pessoas não lembram. Assim, ele se elegeu de uma forma absurda. Eu prefiro acreditar, e aí é uma coisa de fé, né? Que ele foi eleito porque as pessoas não queriam o outro. E aí votaram nele. Sim. Então, dessa vez, eu acho que a gente precisa de uma outra opção. Sem ser o outro, uma outra opção. Para a gente ter um pouco de esperança. Porque, assim, se vier de novo uma disputa entre Lula e o Bolsonaro, eu ainda acredito que o Bolsonaro vai ganhar. Não, ele ganha ainda, não tem jeito. Eu acho que a esperança é a união. Se a gente não conseguir se unir enquanto esquerda, enquanto esse lugar de ir contra esse governo, todas as pessoas que estão contra esse governo, fazer uma força única, a gente não tem capacidade de merecer voltar ao poder governamental, ao controle das coisas como tem que ser. A gente não tem o poder. Se a gente não consegue se unir, a gente não vai conseguir, e eles vão continuar vencendo. É porque é uma batalha, é uma guerra, né, Marcelo? Na realidade, isso é um Game of Thrones, né? Da vida real. Porque existe... Eu sempre acredito que tudo é orquestrado. A fake news, as notícias, essa troca de cargos, tudo isso tem uma estratégia. Coisas acontecem, sim, de forma inesperada para eles. Mas a maioria das coisas, Marcelo, até as coisas que a gente acredita que nos favoreça, eles fizeram com que a gente pense dessa forma. Eles fazem com que a gente pense. É jogo de xadrez, né? Eu vou pegar ali e fazer você acreditar que o meu cavalo, que eu estou cedendo meu cavalo para você. Só que eu estou cedendo meu cavalo para poder pegar uma torre, para poder pegar um bispo na outra jogada. Mas de que lado é esse lado, né, cara? É o lado do amor, da união, da felicidade, da prosperidade? Ou é o lado do ódio, do rancor, da raiva, do preconceito? Tem lado, Hudson. Também não é só assim, não. Eu acho que quando você tem que definir um lado. Se é o lado do amor, do crescimento, da justiça, da democracia, da paz, ou se é o lado da raiva, do rancor, do ódio e do preconceito. Porque está bem claro isso, cara. Isso está muito claro. Mas o preconceito, ele abrange muita coisa. Né? Estou sendo bem direto. Preconceito social, racial, preconceito homofóbico, esse preconceito. Então, esse preconceito direto, né, do ser humano para outro ser humano, querendo que o ser humano seja o espelho de você mesmo, né? E esse lugar é uma proteção dos fracos, né? Porque essas pessoas que ficam nesse lugar do preconceito,
eles, na verdade, eles são pessoas frustradas, pessoas que não têm uma força de fato. A força está na opressão, a força está na intimidação, na força excessiva, no poder. Então, é o que eles fazem. Por exemplo, quem está morrendo, na maioria desse caso de Covid, são os pobres. Para eles pouco importa, porque tem muito pobre, tem muito favelado, tem muito miserável. E aí eu ouvi comentários, Cláudio e Marcelo, de pessoas que falam assim, engraçado que morador de rua que devia morrer não morreu. Puta que pariu, cara. Isso é triste, né? Chega a dar Cara, que tristeza, cara. Nós temos mais de 15 mil moradores de rua, né? Aqui, só na capital, só na cidade do Rio de Janeiro. Não, mas aí você pensa que, em um momento desse de pandemia, teve gente, teve burguês que pensou, agora é o momento de dizimar os moradores de rua. Vão morrer todos. E não morreram. Isso. Acho que não morreram. Não morreram. Eles, entendeu? E eles continuam aqui, cara. Exatamente, mas por quê? Mas é que eu falo. Mas isso aí é justiça divina, Marcelo. É por isso que eu acredito que esse clápula, que esse acéfalo que está no nosso governo, ele não vai sair vitorioso. Ele não vai fazer o que ele quer desse país, porque existe a justiça divina. Eu não rogo praga para ninguém e nem acho que isso gera uma energia positiva, mas ele está fazendo muito mal para muita gente. Né? E para as próprias pessoas que apoiam ele, está fazendo mal, porque essas pessoas se afastaram de suas famílias, essas pessoas brigaram com pessoas que amam, com seus entes queridos, desfizeram relações, por causa dessa coisa do mito, do Bolsonaro, meu ídolo e tal. Né? Então, ele faz mal para todo mundo, até para quem apoia ele. Ele não vai se dar bem nessa, não vai. O que é dele está guardado e nós vamos estar com vida e saúde para ver tudo que vai acontecer com ele. Aconteceu com todos os outros, Marcelo. Olha como está Fernando Henrique aí. Olha como está o Collor. Olha como está, entendeu? Até o próprio Lula, pelos erros que cometeu, mesmo injustamente, ele pagou de uma forma ou de outra. Ele pode não chegar perto do que o Bolsonaro fez, mas ele cometeu erros e está pagando por eles. Tudo que ele viveu aí nesses tempos, ele pagou. Então vem a justiça e vai vir para o Bolsonaro, que nem aqueles filmes que a gente assiste, né, de suspense, de ação, o vilão faz mal o filme inteiro, se dá bem o filme inteiro, mas quando ele se dá mal, meu amigo, quando ele se dá mal, entendeu? Então, talvez a gente nem tenha conhecimento, mas eu acredito na justiça também, cara. Eu acredito na justiça terrena, na justiça divina. E eu, através da música, eu vou tentando alertar as pessoas. Eu fiz uma música que eu fiz, gravei, postei e deixei. Vou cantar aqui a capela, porque eu não lembro muito bem a harmonia aqui, para não ficar feio. A música diz assim, ó: direita, clube de reaça, contra a esquerda, clube da mamata. Clássico de futebol partiu, o jogo é no estádio chamado Brasil. O juiz quer ser presidente, mas antes te pergunto, doutor, quem matou Marielle presente? Me diga, por favor. O alvo tem duas cores, mas o tiro perfeito, governador, prefeito, não é no branco, é no preto. Isso não é fake news, é verdadeiro. Fé e foco na mudança, mais amor, menos ganância. Só depende de nós, só depende de nós, só depende de nós, de nós. Só depende de nós, só depende de nós, só depende de nós, de nós. Muito bom, cara. Parabéns, então, muito bom. Essa música eu fiz no início, antes, essa música eu fiz logo assim que o Moro acabou com o casamento dele, né? Entregou a aliança para o Bolsonaro e acabou com o casamento, né? E eu fiz essa música porque é exatamente o que vai acontecer. O Moro vai ser o próximo presidente se nós não tivermos uma unidade. Vai ser ele, porque vai chegar no momento que não vamos ter ninguém forte para combater o Bolsonaro e o Moro vai aparecer novamente como o herói que ele não é, como o salvador. E aí as pessoas, para não votar no Bolsonaro, vão votar no Moro.
Entendeu? Então, precisamos ter alguém de fora forte para que isso aconteça. A gente pensa assim, Marcelo Freixo, Ciro, por que essas pessoas não conseguem, o Marcelo Freixo não consegue se eleger, né, se tornar governador, se tornar prefeito, no governador, e o Ciro não consegue ser presidente? Porque eles não têm o carisma e uma sinceridade natural que faz com que a gente realmente colhe nesses personagens. Porque tudo que eles falam, mostrando ser por bem, não nos convence. Por mais que eles estejam todo o tempo falando, mas não convence. Por isso que eles não conseguem chegar. Entendeu? Então, quando o Ciro fala de números. O Ciro fala com uma oratória muito distante da maioria da população brasileira, que não tem acesso à educação. Eu entendo que ele estudou e a oratória, a forma que ele dialoga é essa. Mas ele precisa, já que ele tem todo esse conhecimento... Ele precisa de um banho do Brizola, né? Já que está no PDT, ele precisa de um banho do Brizola. Essa é a realidade. Olha, o Ciro ele precisa renascer. Mas Mas, Udi, a gente tem uma coisa... A política é viva, né, cara? E nada... Eu acho que o futuro tudo é possível. Inclusive, na política, tudo é possível. Eu acredito em tudo, menos nesse poder que hoje está. Por mais que você fale que o Ciro realmente não convença, mas ele era uma excelente opção para o país. Vamos combinar. Também acho. Concordo com você, não discordo disso, não. Eu estou falando que não é por mim. O meu voto foi para o Ciro. O meu voto nessa eleição foi para o Ciro. Não foi nem o Haddad de primeira, foi o Ciro. No segundo turno, que eu fui no Haddad, porque a gente precisava não fazer com o Bolsonaro. Só que não é por mim. Eu vejo isso de fora. Eu entendo a linha de raciocínio dele, mas só que ele... Não consegue transformar isso numa palavra que o povo consiga entender. Eu concordo com o Di, até porque eu tenho falado muito isso lá no PDT. A gente precisa de alguém que crie pontes. E essas pontes, você tem que pegar um cara... Não adianta o cara ser extremo daqui, extremo dali. O Brasil precisa de alguém que possa construir pontes, porque ele vai sair desse governo com muitos problemas. A pandemia veio, o ano que vem vai ser um ano muito difícil, porque vai ter um rombo muito grande esse ano. Aqui no estado, o rombo está chegando já, a previsão é de 24 bilhões em 2020, o ano passado já foi um rombo de 11 bilhões. Então, você vai ter que ter alguém que tenha capacidade, que tenha sensibilidade e que fale a língua do povo. O cara tem que falar a língua do povo. O povo tem que entender o que ele está querendo fazer. Então, essas preocupações que o Di está externando é uma preocupação que todos nós temos que ter, porque senão você vai trocar um extrema-direita por um direita e que não tem a preocupação e a sensibilidade de fazer um país democrático de verdade, porque democracia não é só o cara ir lá e votar no presidente, no prefeito, no vereador, no deputado, não. A democracia é o cara ter uma vida digna, ele ter uma sensação de bem-estar social, dele poder viver bem, dele ter acesso à cultura, ter acesso à educação, ter acesso à saúde. Agora mesmo estamos passando por isso. A maioria das pessoas que estão morrendo são pessoas pobres, porque não têm acesso à saúde. Então, para a gente mudar isso, não adianta pegar um cara, como o Di falou, só pensando em números. Tem que pegar um cara que tenha sensibilidade, que fale a língua do povo e que demonstre isso, que possa fazer com certeza. Ou você faz isso, ou você vai continuar com esse estado mínimo que vem ao longo do tempo se perpetuando. A própria questão da política econômica, desde Fernando Henrique, o próprio governo Lula também, sim, ele fez uma política econômica privilegiando bancos também. Isso aí a gente não pode negar, como Fernando Henrique. A gente tem que ter uma política econômica que diminua o custo do crédito. Você não pode pagar 12% ao mês de juros de cartão de crédito, 8% de cheque especial. Então,
Se você quer que a economia ande, você tem que investir na economia, tem que investir na produção. E a melhor forma de investir na produção é uma distribuição de renda através do salário e também dos juros menor. Hoje o juros está muito alto. Hoje ninguém consegue. Mais de 80% dos restaurantes aqui do Rio de Janeiro estão com problemas sérios indo à falência, porque o BNDES conseguiu atender aos pobres banqueiros com 1,2 trilhões, enquanto que os donos de restaurantes, o micro e pequeno empresário, não conseguiu acesso ao crédito de coisa de 30, 40 mil para pagar seus funcionários e ter um capital de giro para poder atravessar esse problema da pandemia. Então, para a gente mudar o país, tem que ter alguém que construa pontes, não que puxe um para a extrema-direita ou que puxe o outro para a extrema-esquerda. Eu concordo plenamente com o que o Di está falando sobre isso. Bom, esse papo a gente vai... Deixa para 2022. Acho que a gente precisa encerrar aqui, diante de uma reflexão, eu vou deixar uma reflexão que eu gostaria que vocês comentassem, a gente encerrasse na sequência. O Brasil ficou de tocar uma música também. Vai tocar também. O Brasil, ele vai chegar a ser o país do futuro? Ou ele precisa ser agora, no presente, o país do futuro? A gente está esperando isso. Eu acredito muito no Brasil como uma nação forte, soberana, espiritual, econômica. Eu acredito mesmo. Acho que a gente tem capacidade para isso. Porém, a gente perde as esperanças quando liga os noticiários. Eu queria saber a opinião de vocês, se vocês enxergam o Brasil como um país, de fato, uma nação forte no presente, a partir de agora e para o futuro. Olha, o Brasil para mim, sempre foi forte, um dos países mais ricos do mundo. Eu sempre digo que, na minha opinião, na visão de tudo que eu observo e pesquiso do meu país, é o único país do mundo que conseguiria se fechar e se autossustentar por completo. Entendeu? Porque tudo que nós produzimos lá para fora, eu tive a experiência de ver o nosso café em outro país mais barato, com muito melhor qualidade que a gente mesmo compra aqui. E isso é com tudo, com fruta, com várias outras coisas, com cacau, com tudo. Com a gasolina. Com a gasolina, o petróleo, tudo. Então, nós não conseguimos dar um sustento, uma qualidade melhor de vida para a nossa própria população, porque não queremos, Marcelo, porque não é interessante para essa máfia que governa o nosso país. Existe uma máfia, eu não quero ser pessimista aqui, mas imagino, eu acho que só vai mudar o país no dia que chegar os Vingadores, Capitão América, Thor. Não, parece engraçado, mas é Homem-Aranha. Sabe por quê? Porque, assim, se você, Cláudio, você se torna um cara forte, a sua voz se torna uma voz forte dentro da política, as pessoas criam uma experiência em você. Você começa a incomodar os poderosos e a máfia desse nosso governo no nosso país. Sabe o que acontece com você? Você morre na próxima esquina ou sofre um acidente. Um acidente. E acaba. Tudo que você construiu de conhecimento, de pesquisa, de sabedoria, de empatia, tudo que você construiu morre com você. Você não tem como passar isso para alguém, para as pessoas continuarem a seguir aquela pessoa. Então, enquanto não existir uma pessoa, um Highlander, um imortal, para poder morrer, renascer de novo, com a mesma, não adianta. E outra coisa, e tem uma maneira de não... Se eles não podem matar para não te tornar um Martin, o que eles fazem? Eles quebram sua credibilidade, assim como fizeram com Lula. Quebram a voz de credibilidade, deixa uma pessoa totalmente desguarnecida dessa força política de liderança, de tudo isso. Então, é uma máfia. Como você vai desfazer essa máquina? Fala para mim. Como nós aqui vamos conseguir tirar esses poderosos arcaicos, esses velhos decrépitos que estão no governo, se arrastando nos salões do Planalto, há décadas, há séculos, desde o Império, sabe, Cláudio? Então, mas só que assim, nós aqui, Marcelo, você aqui, não estamos falando aqui, batendo um papo, somos 3 homens aqui conversando. Aqui não tem etnia, não tem negro, índio, branco, preto, somos 3 seres humanos
que temos a possibilidade de ter um mínimo de discernimento e conhecimento para falar sobre várias coisas. Só que aí como faz? A educação nunca vai chegar. Sabe por que nunca vai chegar? Porque eles não vão dar arma contra eles. O povo, se deixar de ser ignorante, ele vai passar a prestar atenção no que realmente acontece dentro do poder, dentro do governo, entendeu? Então, eu fico realmente... eu queria dar uma voz de esperança no final. Eu acho que a esperança é que a gente passe a fazer um trabalho mais de coletivo. A gente precisa levar informação. Quem tem cultura precisa levar cultura para quem não tem, mas isso em bloco. Precisamos fazer isso nos bairros. Precisamos fazer assim, centro da cidade. Quem são os intelectuais, as pessoas que conseguiram estudar dentro desse bairro? Vamos pegar e fazer escolas privadas para ensinar, para dar o discernimento político, para dar isso tudo. Beleza, baixada, coisa. Mas aí, se esse projeto dá certo, vem a milícia. Quem são os líderes? O líder é Marcelo de Barros, é Cláudio, é Udilê. Então, passa o carro nesses caras aí, porque eles estão fazendo o correto para que as coisas melhorem. Então, e aí? Se você ameaça a Marielle, estava ameaçando eles de fato. Por isso que o único jeito foi matar, porque nem descredibilizar ela, eles conseguiram fazer. E aí o jeito foi tirar a vida dela, e tudo aquilo, todos os seguidores, todas as pessoas que tinham uma fé, depositavam uma fé nessa mulher, acabou morrendo com ela esse lugar. Então é muito difícil, é por isso que quem é ignorante acaba sendo um pouco mais feliz. Sinceramente falando, não sei se você consegue compreender esse linha de raciocínio, Cláudio, mas a ignorância, ela gera um pouco mais de felicidade, porque você não consegue compreender a dimensão de todo de tudo isso que envolve a política, que envolve o poder, que envolve, enfim, essas coisas todas. É isso. Eu acho que um dia a gente vai conseguir estar melhor do que a gente está agora. Eu acho que a gente vai ter um momento de melhora, só que eu acho que a política realmente é uma coisa que vai ter que nascer da base e deixar de filho de político antigo herdar a política. Uma dinastia, não podemos votar em filho de político. Não podemos. Votar em filho de político é manter a mesma corja, é eternizar essa mesma corja. Filho de político tem que não vota. É filho de Sarney, de Collor, de Fernando Henrique, não vota. Porque essas pessoas foram alimentadas pela teta desses corruptos, desses políticos arcaicos. São da mesma forma. A prova está aí, os filhos do Bolsonaro. A prova está aí. Entendeu? Então, é se pensar nesse lugar. Só que, assim, só para definir aqui, eu me alonguei um pouco, mas, assim, só para finalizar, muitos amigos falam assim, Udi, por que você não toma uma posição de liderança, de militância? Eu falei, porque eu não quero morrer. Que isso, cara? Eu não quero morrer ainda. Boa noite a todos. Esse moço está falando uma grande verdade. E é verdade, Udi, você está falando uma grande verdade. Eu sei que dói, é triste essa verdade, mas, assim, ficar falando de soluções, quando qualquer solução que nós pudermos aqui pensar pode ser destruída pelo ataque de força armada, de tiro contra a gente, isso aí acaba... Entendeu? A gente tem que agir como o quilombo de antigamente, como os escravos faziam, para poder... As revoluções que aconteceram na escravatura, muitas delas foram nos quilombos, nas reuniões secretas. A capoeira era uma forma de a gente... Eu digo a gente porque são meus ancestrais, né? Eu não vivi aquela época, mas vivi em ancestralidade. Os meus ancestrais usavam a capoeira como dança para disfarçar um treinamento. Desse treinamento para se defender. Então, não existia uma passividade como muitos ai, meu Deus, agora perdi a palavra. Enfim, os historiadores, né, falavam, mas por que os negros nunca se levantaram? Não, teve muitas revoluções. É uma mentira. E falar que a escravidão foi dada pela princesa Isabel.
A escravidão, na verdade, foi conquistada pelos próprios pretos que lutaram contra. É uma mentira acreditar que a escravidão foi dada por uma princesa. É mentira. E, Marcelo, tem diversos símbolos, nomes importantes para a revolução dessa época, dos escravos que revolucionaram, que fizeram a coisa acontecer. Às vezes, nos Estados Unidos, eles fazem muito mais coisas sobre esse lugar. Aqui a gente não tem o capital, os negros, artistas aqui, a gente não está capitalizado, não nos deixam capitalizar para que contemos nossas histórias. É outra estratégia também, né, nessa questão racial, dessa segregação racial. Mas o que eu quero dizer com isso, assim, eu quero dizer que a gente precisa fazer as coisas mais na surdina. A gente precisa montar uma estratégia na surdina. Essa coisa de ficar com uma estratégia e divulgar, eles desmontam essa estratégia. Ou seja, nós estamos aqui. Se a gente cria uma estratégia dentro de uma live, as pessoas que precisam ouvir estão vendo e as pessoas e os nossos inimigos também estão vendo. E vão trabalhar para destruir isso que a gente está pensando aqui. Então, a gente precisa fazer na surdina. Eu trouxe a coisa do quilombo para dizer esse lugar. Precisamos fazer as coisas, organizar essa revolução de forma secreta. Depois que tiver tudo estruturado, a gente destruir os alicerces. Sabe? Demolir os alicerces. Aí a gente vai conseguir restabelecer um equilíbrio e uma ordem. Até isso acontecer, até a gente ter grupos que realmente trabalhem dessa forma. Emicida é um cara que fala muito sobre a organização, né, das coisas, a gente ir para a rua, mas de forma organizada, a gente fazer um debate, fazer uma palestra de forma organizada e nem sempre divulgar. Enfim, mas a gente vai chegar lá, porque a justiça divina está aí sempre de olho para nos trazer os milagres e as graças da vida. Eu acredito nisso, tenho esperança. A questão do país do futuro, eu vim crescendo, né, desde lá de trás. O Brasil é o país do futuro. O Brasil é o país do futuro. A gente só vai ter o país do futuro se nós tivermos um presente em que exista um investimento em tecnologia e educação no Brasil para os brasileiros. Se a gente não tiver investimento em educação e tecnologia, como você vai ter um país do futuro? Um país de miseráveis, é isso que eles falam? Esse é o país do futuro que eles querem plantar? Não, é isso que eles querem, Se a gente quer um país realmente do futuro, tem que ter um presente de investimento em educação, tecnologia, saúde e saneamento básico. Sem isso, a gente não vai ser um país do futuro, a gente vai retroceder. Então, mas o agente, Cláudio, não são eles, entendeu? Sim. Esse que é o problema. Sim. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que cada vez mais pressionar para que se tenha investimento nas áreas prioritárias, e isso não vem acontecendo. Aqui no Rio mesmo, o último que fez investimento em massa em educação foi o Brizola, em 82, quando construiu os 513 CIEPs. E hoje poderíamos ter uma outra geração se o governo que entrou no lugar do Brizola não tivesse acabado com o projeto CIEP. Então, agora, a gente está ali saindo dessa pandemia, saindo com vários problemas que já tinham e problemas que foram causados pela pandemia e pela má gestão do dinheiro público. Essa é a grande realidade. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que pressionar para que possamos ter um investimento maciço nas áreas prioritárias. Infelizmente, não é isso que a gente está vendo. Hoje mesmo, já saiu uma informação em alguns jornais de circulação dizendo que o ano que vem vai ter menos 24 bilhões de investimento na educação. Isso já saiu hoje nos jornais de grande circulação. E hoje eu queria até mandar um abraço para todos os estudantes. Hoje é dia do estudante. E esse é o presente que o estudante ganha, menos 24 bilhões de investimento de educação. Nós já temos, aqui no Rio de Janeiro, 74% das escolas municipais não têm tido nenhum investimento em manutenção.
como que vai voltar? A gente precisa saber qual é o plano que o senhor prefeito está fazendo para a volta às aulas. A única coisa que a gente sabe é que as escolas estão abandonadas. Então, se você quer ter um país do futuro, nós temos que investir no presente, educação e nas áreas prioritárias. Beleza, é isso aí, cara. Vou botar aqui de novo a Áurea que está falando para a gente poder encerrar. Eita, alguém que fala minha língua. Parabéns, Rubio, pela tua forma de pensar. Isso aí. Tem a música dele ainda, Marcelinho. Uma canção aí pra gente? Tem que tocar uma musiquinha. Vou. Mas vamos ter fé, tá, gente? Eu digo isso tudo só para poder a gente ficar ligado. Eu sei que é um papo, a gente pensar dessa forma, a gente não vê solução, mas tem a luz no fim do túnel sempre terá. Eu vou cantar uma música aqui. Eu acho que... Já que a gente falou tanto de política nesse lugar no final, essa música do Chico, homenagem ao malandro, né? E existem vários tipos de malandro, né? Tem o malandro bom e o malandro mau. Eu fui fazer um sambenho, homenagem à nata da malandragem, que conheço de outros carnavais. Eu fui ao Lapa e perdi a viagem, que aquela tal malandragem não existe mais. Agora já não é normal, porque dá de malandro regular, profissional, malandro com aparato de malandro oficial, malandro candidato a malandro federal, malandro com retrato na coluna social, malandro com contrato, com gravata e capital, que nunca se dá mal, mas um malandro pra valer, não espalha, aposentou a navalha, tem mulher e filho e tal, diz as más línguas que ele até trabalha, mora lá longe, chacoalha no trem da central. Eu fui fazer um sambenho, homenagem à nata da malandragem, e conheço de outros carnavais. Eu fui a Lapa e perdi a viagem, que aquela tal malandragem não existe mais. Agora já não é normal, o que dá de malandro regular, profissional, malandro com aparato de malandro oficial, malandro candidato a malandro federal, malandro com retrato na coluna social, malandro com contrato, com gravata e capital, que nunca se dá mal, mas o malandro pra valer não espalha, aposentou a navalha, tem mulher e filho e tal, diz as más línguas que ele até trabalha, mora lá longe, chacoalha no trem da central. Aê! É isso aí, parabéns. É o Rio de Janeiro, isso aí é a cultura do Rio. Queria agradecer esse final com muita luz, muita arte, muita cultura nas nossas vidas. Hudson, muito obrigado. Cláudia Arai, muito obrigado. Obrigado, Hudson. Obrigado, Marcelinho. Se você ainda não curte o canal aqui no YouTube, clica no se inscrever, clica no sininho para receber sempre os vídeos novos. Muito obrigado, tenha uma boa noite e até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu, Cláudio. Foi um prazerzaço bater um papo com você. Tudo meu. Tamo junto. Valeu.